Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para ter um papo diferente com vocês e falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Para vocês saberem, né, com quem vocês se consultam, qual a Nutri que vocês estão olhando, tá? Saber um pouquinho sobre a minha vida. Bem, tudo começou aos 16 anos, quando eu terminei o segundo grau. E aí eu tinha um desejo de entrar para uma universidade federal. Meu sonho, meu coração palpitava, era pela UFRJ. E isso era bem de infância. Minha mãe comenta que quando criança eu passei em frente ao hospital da UFRJ e eu falei, mãe, é ali que eu quero estudar. Então assim, palavras têm poder e como eu falo sempre pra todo mundo, sonhos a gente realiza. Enfim, não passei no meu primeiro vestibular. Foi bem frustrante porque eu estudei muito, mas não foi o suficiente, né? E aí no segundo ano, na segunda tentativa pro vestibular eu tentei. Eu estava perdida, eu não sabia o que eu queria. Então eu optei por fazer química, tentar farmácia e tentei também medicina veterinária. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Química e farmácia até que sim. E aí na ocasião eu passei para... Sendo que na UFRJ, se a gente não tivesse na época no vestibular pontuação para o curso que a gente queria, a gente tinha uma segunda opção. Se a pontuação que a gente tivesse enquadrasse naquela pontuação, a gente poderia entrar. Então assim foi. E aí quando veio na minha segunda tentativa no vestibular, eu passei para Química na UF, que era uma universidade federal também, e passei para Educação Física na UFRJ. Eu não tive pontuação para farmácia. E tive boa pontuação também na medicina veterinária. Não que desse pra eu entrar pro curso, assim, mas eu fiquei nos colocados que eu poderia ser chamada. Eu torcia pra não ser chamada, embora eu ser amante dos animais, mas eu não queria mesmo. Uma coisa que eu não queria era fazer medicina veterinária e era mais uma influência de mãe. E aí eu consegui, então, eu iniciei o curso de Química na UF e ao mesmo tempo eu fazia Educação Física na UFRJ. Como isso? Porque eu fazia Química integral. Então, eu começava a estudar de 7 às 5, às vezes 5 e meia, e eu iniciava na UFRJ 6h20 às 10. Então, eu consegui conciliar os dois cursos na época. Depois do primeiro período, eu tranquei Química na UF. Eu vi que realmente não era aquilo que eu queria e eu mantive a Educação Física na UFRJ. Que eu coloquei, na verdade, só pra ver se eu entrar pra UFRJ que eu entro com alguma pontuação. Sim, eu falo que na nossa vida tudo não é nada por acaso. Eu me saí muito bem na educação física, eu era uma menina, eu sou ainda, né, mas eu era uma menina extremamente tímida. E aí eu acabava me vendo, professores me chamando pra fazer determinados exercícios, pra mostrar pra outros alunos que, tipo, se fosse outro momento eu morria. Então foi de aprendizado a beça pra mim. E aí eu cursei Educação Física num período de 1 ano, e aí eu vi que não era realmente aquilo que eu queria. Então eu fui tentar uma transferência interna. Então foi aí que eu, buscando para que curso eu decidi, na verdade, por questão do céu divina, porque nutrição, porque era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu tinha um quadro de vários cursos que eu poderia, ciências biológicas, eu amava essa área, mas quando eu olhei e falei, não quero isso. E tinha nutrição e foi onde eu optei por tentar a transferência externa por nutrição. Mas sempre falando pra Deus, Senhor, se não é da tua vontade, que eu não vá parar na nutrição, que nem eu sei que eu quero. Enfim, e aí eu comecei em 2003 o curso de nutrição. Eu consegui passar, né, no processo seletivo, né, só você querer transferência e entrar, não, tem um processo seletivo. E aí nesse processo seletivo eu consegui passar e iniciei a nutrição em 2003. No meio da nutrição, eu estava meio que ali, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu gostava, mas eu não tinha certeza do que eu queria. E aí eu lembro quando eu tive aula de cardiologia, lembro como se fosse hoje, até me emociono, que aí foi meu primeiro 10 na faculdade. Quando as meninas falaram assim, Júlia, você já viu a sua nota? E aí a minha nota lá era 10, eu fui a única menina que tirei 10 naquela ocasião, sabe? Isso foi muito emocionante pra mim, porque eu tirava notas boas, mas tirar 10 pra mim, sabe? Tirava 9, tirava 8, tirava 7, mas tirar 10 pra mim foi, assim, uma vitória e numa disciplina de cardiologia. E aí vocês vão entender aonde eu cheguei. E aí quando foi no 8º período,
a gente tem os estágios da universidade, que você pode fazer o estágio de nutrição tanto na área de produção quanto também na área clínica. Na ocasião eu fiquei na época que era a Varig, na Fundação Rubem Berta, que era uma cozinha industrial maravilhosa, era toda a refeição que você imaginava tinha naquele lugar, sabe? Com nutricionistas maravilhosas, no qual eu aprendi muito. Mas eu falava assim, não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero ser nutricionista de produção, não combina comigo. E aí, nesse mesmo período, eu tive também o estágio de nutrição clínica, que era na própria FRJ, que foi no Hospital do Fundão. E aonde eu caí? Eu caí no 8º andar, que era no andar de cardiologia. E sim, foi muito lindo pra mim, porque... desculpa. Na época, eu atendi o meu caso clínico era uma paciente muito humilde, que ela tinha uma endocardite bacteriana causada por uma cárie no dente. Então ela era uma pessoa que morava na Maré, com condições bem humildes, e aí ela estava internada com um problema cardíaco por causa de uma dentição que não foi cuidada, né? E fica aí pra vocês a importância da gente cuidar, né, dos nossos dentes. Enfim. E aí, nesse estágio de nutrição clínica, a gente tem prova oral e a gente tem prova física. E eu morria de medo de uma professora que tinha na FRJ, que se chamava Anne. Não é a Anne Bela, era a professora Anne. Eu admirava. Nossa, eu olhava pra ela e falava assim, como que essa professora é inteligente. E quem que foi ser a minha avaliadora? Justamente ela. Eu a amava, mas morria de medo dela porque ela era muito exigente. Muito. E aí eu passei o período de estágio no 8º andar, cuidando dessa paciente, né? Fazendo toda a evolução da dieta dela, acompanhando exames físicos, tudo isso. E aí quando a professora fez a prova, eu tremia, né? Igual vara verde. E ela fez a prova clínica comigo, né? O que eu tinha que fazer com o paciente, as avaliações físicas do paciente e a prova oral. E ela me perguntava qual foi a minha conduta com aquela paciente. Eu lembro que na época tinha tido uma divergência entre o que a gente falava e aí que vinha da Copa. E aí eu mesmo muito tímida, eu consegui manter uma postura e convenci as meninas da Copa a mudar a alimentação dessa paciente. E foi quando a professora me elogiou assim. Ela disse, você conseguiu fazer isso? E eu fiquei espantada com medo, achando que ela fosse me dar uma bronca. E na verdade não, ela me deu parabéns. E aí foi meu segundo 10. E aí assim, eu não sabia ainda da minha trajetória. Terminou o estágio, eu me formei em 2007. Fiquei desempregada, na verdade desempregada, né? Não tinha emprego, não é desempregada. Eu fiquei sem conseguir o meu primeiro emprego até o ano de 2008, quase um ano de formada. Mas eu tinha certeza do que eu queria. Eu falava pra mim, eu quero atender em clínicas, eu quero atender em consultório, eu quero atender o público que quer ajuda, sabe? Que quer melhorar, quer tratar, quer afastar a doença. E aí eu distribuí currículos em várias clínicas. E graças a Deus apareceu o primeiro lugar para eu atender, que foi em 2008, 1º de agosto de 2008, foi meu primeiro dia de atendimento. E naquele dia eu atendi várias pessoas com doenças cardiovasculares. Só que eu ainda não sabia de nada. Nesse meio termo, entre 2007 e 2008 que eu me formei, eu fui convidada para ser monitora da pós-graduação da FRJ, no curso de nutrição clínica, no qual a professora Glorimar coordena. E aí, nesse mesmo tempo, eu era aluna de estágio probatório e a gente trabalhava com a pesquisa da farinha de linhaça. Então, nosso grupo de pesquisa estava avaliando o quê? O efeito da farinha de linhaça nas doenças cardiovasculares, né? Na obesidade, na diabetes, na dislipidemia, na alteração de colesterol. E foi, sim, muito legal. Ficamos 2 anos, eu e algumas amigas, desenvolvendo aquele projeto. E aí, ao mesmo tempo, eu fiz a pós-graduação da FRJ. No final da pós-graduação,
eu consegui, com o resultado que a gente coletou da pesquisa, né, da farinha de linhaça, eu consegui tirar em terceiro lugar de melhor trabalho apresentado. E na ocasião era o efeito da farinha de linhaça dourada na redução do colesterol, mais ou menos esse. E aí você vê as coisas se confirmando, mas eu ainda então não entendia. Continuei né? A gente saiu da pesquisa da FRJ, do grupo de pesquisa. Na verdade não, eu formei na pós-graduação e aí eu fui convidada pela professora a tentar o mestrado. E na ocasião o mestrado seria em cardiologia. E aceitei. Nesse meio termo eu já estava atendendo em alguns lugares. Na ocasião eu já atendi em 5 clínicas. Eu consegui 5 lugares para atender. E eu atendia muito isso, pessoas com doenças cardiovasculares. Tinha emagrecimento, hipertrofia, mas o que vinha mais a mim era realmente pessoas precisando tratar de diabetes, hipertensão, de ácido úrico, de colesterol, de doença renal, enfim. E aí eu comecei a desenvolver a minha pesquisa na UFRJ em sociedade, né, associado com o Instituto Nacional de Cardiologia. Parei de novo no Hospital de Cardiologia, onde eu realmente desenvolvi o meu mestrado lá, tá? Lá eu fui acompanhada por algumas professoras, orientadoras, professora Gláucia, professora Anne Belo, que foram as minhas orientadoras, junto com a professora Glorimar Rosa. E aí a minha pesquisa de mestrado foi avaliar pacientes com insuficiência, esqueci, na verdade não, doença arterial coronariana, na verdade o efeito do óleo de coco extra virgem na doença arterial coronariana. E aí eu acompanhei quase 200 pacientes com a suplementação do óleo de coco. E no final, no meado do mestrado, teve o simpósio de nutrição clínica e cardiologia lá no Instituto de Cardiologia. E para minha surpresa, que era um tema bem questionado na época, né? Falar de óleo de coco, enfim. Eu tirei em primeiro lugar de melhor trabalho apresentado de forma oral. Então, assim, eu já tinha 2 prêmios na área de cardiologia, que foi uma vitória muito grande. E aí quando a gente foi, na verdade 3 prêmios, eu acabei de contar para vocês que nossa pesquisa de linhaça, sobre a linhaça, também recebeu o prêmio de melhor trabalho apresentado no Congresso de Nutrição em São Paulo. Foi uma das nossas amigas que foi apresentar, a Rafaela, e ela trouxe esse certificado para nós também. E voltando ao assunto, em 2014 eu terminei então o meu mestrado, já estava indo para o doutorado, quando me apareceu a oportunidade de consultório, de iniciar a minha carreira no consultório meu. E aí foi quando eu decidi, fazer os 2 não dava naquele momento, eu estava trabalhando em 5 clínicas e tinha a oportunidade de fazer o doutorado e agora a oportunidade de começar o consultório. Então eu tive que decidir nesse momento e optei por manter o consultório, de iniciar a minha carreira em consultório próprio e deixar o doutorado para outro momento talvez. Foi difícil no começo, eu atendia sozinha, meu consultório não era sublocado e eu não dividia com ninguém. E aí eu tinha que, com o que eu recebia das outras clínicas que eu trabalhava, eu pagava o aluguel, as dívidas do consultório, funcionário, tá? E hoje eu aqui estou num consultório maior, eu procuro cada vez mais me profissionalizar, sempre para levar o melhor para todos vocês. Se vocês me acompanham, vocês verem que eu sempre participo de congresso. Quando eu não estou em congresso, eu estou fazendo cursos online, tá? Estou sempre me atualizando. Aqui eu tenho alguns dos meus certificados, tá? Dos prêmios que eu recebi. E assim, eu sempre tento com muita ética, muito profissionalismo, levar o melhor para cada um de vocês. Então hoje vocês conhecem um pouquinho de quem é a nutricionista que acompanha vocês, que vem lá de trás, que vem de uma família que nunca me deu tudo na mão, tá? Que soube realmente correr atrás e que tá aqui
para cada dia levar o melhor, para ajudar a vocês a afastar as doenças da vida de vocês, a ajudar a vocês prevenirem as doenças, tá? Então, o meu desejo é que eu possa estar sempre ajudando vocês. Eu tô sempre estudando para que isso aconteça, eu tô sempre me especializando. Hoje eu tenho já 2 pós-graduações, além do mestrado, tá? Inúmeros cursos que eu faço online, presenciais, os congressos que eu busco participar sempre. Eu gosto realmente de priorizar isso, tá? Então essa é a minha trajetória profissional. Não foi nada fácil, não é fácil, não está sendo fácil. Quem me acompanhou essa semana viu o quanto eu dormi tarde todos os dias, já acordava também estudando mais um pouquinho para atender durante o dia. Mas eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, tá? Então essa é a nutricionista que está aqui para falar com vocês. Essa é a nutricionista que gosta e ama o que faz, que gosta de tratar quem está acima do peso, quem está diabético, quem está ficando diabético, quem tem problema de tireoide, quem está hipertenso, tá? Que gosta de tratar quem está com ácido úrico, colesterol alto e mostrar para vocês que a alimentação é muito importante e que a gente é capaz de mandar a doença embora, tá? Então essa é a nutricionista que de coração, que abriu um pouco da minha vida nesse momento para mostrar para vocês que vocês podem mudar a história de vocês, entendeu? E confesso de coração que eu não tinha caído na real até eu começar a falar com vocês o quanto Deus realmente foi norteando minha vida. Hoje que eu pensei nisso, como eu comecei lá atrás na cardiologia, já ainda como aluna ainda de nutrição. E Deus foi me colocando nos lugares certos. E hoje eu fui ter a certeza de que realmente é isso que eu gosto. Porque sempre me perguntavam, o que você gosta de atender? Gente, eu atendo de tudo que eu não sei o que eu gosto. E foi através dessa gravação que é isso que eu gosto, porque 12 anos que eu atendo foi 12 anos mandando tchau pra doença, entendeu? Ajudando pessoas a ganhar autoestima, salvando pessoas nesse contexto, né? De perda de peso, de melhora de doença cardiovascular. Então, assim, eu posso dizer pra você que sou uma nutricionista que adora tratar de doença cardiovascular, tá? Então fica aqui, desculpa, o vídeo ficou longo, eu não imaginei que fosse ficar dessa forma, mas acabou saindo mais coisas que eu imaginava pensar, pensei que eu fosse fazer algo bem resumido, mas é bom porque aí vocês me conhecem e sabem, tá? E tenha certeza que eu quero sempre o melhor para cada um de vocês. Tudo que eu falo em consulta é para vocês, porque para mim eu já sei das coisas, mas eu quero mostrar para vocês que vocês podem, que vocês são capazes de mudar a história de vocês. Que se hoje você está acima do seu peso e que isso está levando a sua autoestima embora, vocês podem evoluir, vocês podem mudar essa história. Que se hoje você está ficando diabético, você consegue não ficar diabético, só depende de você querer, tá bom? Se precisar de ajuda, estou aqui de coração, conte comigo, tá? E essa é a Nutri que vocês conhecem, tá bom? Um beijo, espero que isso dê mais segurança para vocês em saber com quem vocês estão sendo consultados, com quem vocês desejam consultar, tá bom? Beijo!